presidente Valdomiro Lima, mais uma vez presidindo a sessão desta casa, senhores vereadores, todos que nos assistem. Hoje pensei até vir de preto, em luto hoje, na sessão de hoje, porque em Pelotas fecharam 251 empresas. Só para ter um exemplo, a Citel fechou, a Irgovel, 50 funcionários foram demitidos, Pois fecharam todas as lojas de Pelotas, e eu que acompanho Pois há muitos anos, pois somos vizinhos ali, nos criamos ali em torno do Pois, nos tornamos amigos dos funcionários, nós éramos consultados quase que diariamente pela origem que tínhamos do Ministério do Trabalho, e muitas vezes encontrava em mim resposta para algumas angústias. E, na verdade, não houveram resposta. A empresa entrou num processo de falimentar, sem volta, tentaram um processo de falência, não houve jeito, e, infelizmente, fecharam 251 casas em Pelotas. São centenas de empregos, e faz com que eu lembre da promessa do presidente Lula ao assumir de 10 milhões de empregos. Nós temos hoje 9 milhões de desempregados no país. Não existe política pública para empregar. O que existe, na verdade, é a acomodação política, a acomodação dos daqueles de carteirinha. E me dói muito, eu tenho muito aqui me dirigido ao Ministério do Trabalho, tem virado um cabide de emprego, um cargo de sustentação políticos, que ao longo dos anos não tem dado uma resposta prática aos trabalhadores, que aos pouquinhos eles estão conseguindo exterminar com os pescadores, com a categoria que era 1.500 em Pelotas, estamos em torno de 584 ainda, não sei se sabemos o certo se ainda estão nos 584, possivelmente tenhamos menos pescadores, pelas políticas públicas que colocaram. E o que me dói muito é assistir à posse do novo superintendente do trabalho. Eu quero fazer uma pergunta aos colegas vereadores aqui, que tem uma boa parte aqui. Quem sabe me dizer quem é o ministro do Trabalho? Alguém sabe me responder quem é o ministro do Trabalho? Dos 35 ministros que temos, quem é o ministro do Trabalho? Pois o ministro do Trabalho, nem o Ivan soube responder. Não, Miguel Rosseto. Aquele já foi ministro de quase tudo. Não foi solução para nada, nunca resolveu nada. Até admirava ele pela postura, pela fala, mas ele é um equilibrista, sempre pegando cargos públicos, se colocando. E é o novo ministro do Trabalho, que não entende de nada de trabalho, mas está lá. E o que é pior, nomeia superintendente de trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, Cláudio Fernandes Pereira, uma pessoa que eu tenho uma admiração como pessoa, mas como administrador teve seu mandato pedido de cassação lá em Santa Vitória por promover jantares eleitoreiros no período eleitoral. E depois foi indicado para presidir o IRGA, mas a Justiça terminou retirando ele do IRGA, isso em 2011, 2012, e agora retorna à política, à vida pública, como superintendente de trabalho. Incrível que possa parecer, vereador Marcos Cunha, que trabalha muito na área trabalhista como advogado, trabalhou bastante, recebeu vaias do auditório, porque o auditório era formado grande parte por funcionários do próprio Ministério do Trabalho, inclusive auditores que nós consideramos uma casta diferenciada no Ministério do Trabalho, pelas prerrogativas que tem, que vaiaram não só o ministro, mas vaiaram também o superintendente. Então, não fiz questão de essa posse, embora tenha ido a quase todas as posses, as últimas que houveram, eu fui. Infelizmente, foi caracterizado como todo políticas as posses, e não práticas, e não pelo conhecimento, não pelo currículo. E me deixou triste, porque o Ministério do Trabalho está à mercê de desmandos, e é cada vez maior. E olhamos no horizonte e vimos o Marcelo Costa, o ministro, que há poucos dias que eu falei sobre da saúde, se licencia como ministro, volta à Câmara Federal para votar no candidato da presidente Dilma. Então, essa história do Zika vírus é pura balela. A saúde se ausenta por 24 horas, deixa de ser ministro para ser deputado, por que não volta a ser deputado? Voltou a ser ministro. Uma demonstração, como eu disse aqui, em outra sessão anterior, que o Ministério da Saúde está perdido, o país está perdido. A presidente Dilma falou em 300 milhões de reais para fazer pesquisas
com institutos nossos, mas uma previsão de 600 milhões, ou seja, já coloca uma possibilidade de buscar mais dinheiro. Mas, no fundo, essa informação da presidente Dilma, no meu entendimento, eu que sou leigo, é um abano, um aceno para vir o novo CPMF, com certeza, que a pressão é muito grande. Mas, felizmente, em Brasília existe uma resistência muito grande contra o CPMF, esperamos que não seja aceito. E o que é pior, fala em nome do Senado Federal hoje, que volta à Comissão de Orçamento, Humberto Costa, aquele ministro da CPI dos vampiros, lembram? O ministro que foi governador do Recife, de Pernambuco, que substitui Delcy Amaral, que sai da cadeia para assumir o mandato, pediu 15 dias de licença médica, mas que abriu mão, olha só, abriu mão quando o próprio Partido dos Trabalhadores, numa manifestação honrosa, considera-o afastado do partido até em julgamento da sua situação hoje. Então, na verdade, não vimos no túnel. Vimos também, além de Humberto Costa no Senado, na Câmara Federal, José Guimarães, que só é conhecido por três razões. Por ter sido pego, na época, deputado estadual com $600 nas cuecas no aeroporto, ser irmão do José Genuíno, e hoje, por ser líder do governo na Câmara Federal. Então, como eu disse há pouco, não vimos nada de luz no túnel. Eu falei há 15 dias atrás sobre as condições das nossas estradas, dos nossos viadutos, da nossa região, das estradas federais que foram construídas e reformadas, verdadeiros tobogãs com acessos, relevos, problema de trafegabilidade, abandono de quase toda a nossa área aqui da nossa região. Nós vimos aqui na antiga Veiga um perigo enorme no distrito industrial. As obras mal sinalizadas, abandonadas, com obstáculos todo o percurso, criando um risco de vida muito grande àqueles que por lá trafegam. E o que é pior, a ponte do Rio Guaíba, a segunda ponte do Rio Guaíba, que seria a solução dos problemas da chegada e saída de Porto Alegre, foram abandonados. Funcionários põem fogo nos canteiros de obras, abandonam as obras, não recebem salários. Então, nós vimos cada vez mais dificuldade, não vimos saída mesmo. Mas vamos voltar à nossa Pelotas. Voltando à nossa Pelotas, eu ontem liguei ao Diário da Manhã, ao seu diretor de Freitag, porque não é possível que esta casa que vote uma lei mais de 6 meses, e esse vereador que vos fala foi o autor da lei, colocamos o nome da Avenida Manuel Antônio Pérez, lá na antiga Avenida do Corredor do Obelisco. Já tem vários nomes, mas o Corredor do Obelisco permanece. E mesmo assim, nós, do nosso próprio custo, mandamos confeccionar 3 placas, colocamos uma no centro e uma nos extremos da cidade. Eu fui no posto de gasolina há poucos dias, Ipiranga, que tem na esquina, e perguntei para a moça que me atendia: sabe onde é que fica tal rua? E ela disse: não sei. Pois esta rua é aqui. Gostaria que tu me ajudasse a divulgar. Agora, com a morte do Jorge Coutinho, funcionário do Sanep, que foi exatamente naquela avenida, foi uma enxurrada de nomes da rua, todos Corredor do Obelisco, Corredor do Obelisco, Corredor do Obelisco. E esta casa também erra, que esta casa aqui nas suas manifestações diz da morte lá no Corredor do Obelisco. Não é Corredor do Obelisco, é Manuel Antônio Pérez. É uma homenagem a um empreendedor que chegou nos anos 50 em Pelotas, investiu no transporte coletivo de passageiros e hoje é uma empresa de renome, faz parte do nosso dia a dia. Nós nos criamos em torno da empresa, somos amigos, mais do que amigos, nós reconhecemos nesse empreendedor, então, toda uma vida dedicada ao social, à religião, enfim, às obras, às melhorias que houveram na nossa cidade, principalmente no nosso bairro. Por isso estamos fazendo essa homenagem. Por isso, então, eu pedi ao jornal que tomasse providências no sentido de que fosse colocado o nome Manuel Antônio Pérez. E, para concluir, eu quero agradecer a atenção dos senhores e até a próxima oportunidade.